Olá, começando então essa sequência de escrita expressiva que eu estou chamando de desadaptação. Quando a gente fala em adaptação, né, a gente diz que alguém se adaptou à vida numa cidade diferente, alguém se adaptou a um emprego novo, alguém se adaptou às circunstâncias, se adaptou a uma nova escola, né? Quando a gente fala de uma criança, geralmente isso é uma coisa boa, né? Um elogio, quase uma coisa positiva, uma afirmação. Adaptar-se é bom, né? Em geral é bom, como a gente vê na imagem, por exemplo, do cacto, que se adaptou ao longo aí da sua evolução à vida em circunstâncias, né, em contextos que para a gente podem parecer muito hostis, então de escassez de água, né, a vida, nessa microvida do deserto, que deu certo, de alguma maneira, ali ao longo dos anos, né, alguns mecanismos no cacto, por exemplo, foram se tornando muito úteis à preservação da vida. Então, isso é uma coisa boa. Porém, a gente pode também pensar numa adaptação que esteja na chave de uma adaptação em excesso, no sentido de que eu não questiono mais aquilo que está em volta, eu não questiono mais aquilo que o contexto demanda de mim, e eu simplesmente vou me adaptando no sentido de ir entregando, né, uma parte minha e não questionando mais o quanto aquelas circunstâncias fazem ou não sentido, são ou não benéficas. A gente está tão acostumado a pensar nessa chave da adaptação como uma coisa boa, que eu estava, por exemplo, lendo um artigo da área de veterinária, ou seja, não entendo nada, né? Mas era um artigo que falava um pouco sobre a síndrome da má adaptação, a síndrome da má adaptação do jacaré de papo amarelo em cativeiro. E aí contava um pouco, né? Tinha um estudo de caso contando sobre como aquele jacaré ficou anoréxico, quer dizer, estava com dificuldade de se alimentar e quais são os protocolos, né, para serem tomados ali diante daquela situação para reabilitar aquele bichinho e tal. E aí a gente fala, bom, tá bom, eu não estou questionando dentro da área, né? A pertinência do termo, acho que faz todo sentido, mas estou questionando de uma forma mais ampla. Faz sentido a gente falar que é o jacaré que está mal adaptado, né? Quer dizer, será que ele tinha que se adaptar àquele meio? Será que ele precisa se adaptar ao cativeiro, né? Muitas vezes a gente vai passar por circunstâncias semelhantes quando a gente se vê se adaptando a coisas que nos fazem mal, né? Então, por exemplo, já falei disso uma vez aqui, que é a implementação de programas de bem-estar em empresas. Podem dar muito certo ou podem dar muito errado, né? Então, quando elas dão certo, elas realmente estão promovendo ali um espaço para uma prática de exercício, de respiração, de mindfulness, que cria, né, um ambiente mais tranquilo, ou que dá ali algumas ferramentas para gerenciar, né, o próprio estresse, a tensão, de uma forma que pode ser bacana. Quando isso é feito de uma maneira equivocada, qual é o equívoco, né? O equívoco é, deixa eu ensinar aqui para essas pessoas que trabalham na empresa como que elas podem suportar melhor o horror que é estar aqui dentro, né? Então, ao invés de eu tá promovendo a saúde, eu estou criando ali, né, circunstâncias para que a pessoa se adapte melhor a um contexto hostil, né, de muita pressão, de excesso de trabalho, de excesso de horas de trabalho, às vezes de abuso, de assédio, enfim, dessa cobrança por uma performance que às vezes ela ultrapassa ali os limites razoáveis do quanto uma pessoa deve despender de energia dentro daquele ambiente de trabalho. Então, é sim possível usar boas coisas com, de repente, objetivos não tão éticos, né? Então, deixa eu ensinar aqui para este funcionário como que ele respira melhor, como que ele faz aí 5 minutos de yoga, sei lá, por dia, para que ele consiga aguentar
esse estresse todo, e então se adaptar melhor. E se ele não se adaptar, a culpa é dele, porque afinal de contas eu estou aqui entregando algo valioso e a pessoa não está conseguindo usar, né? Não está conseguindo se adaptar, e a culpa é dela. Nunca o contexto é questionado, né? De questionar de repente, bom, mas será que tá certo a pessoa trabalhar 15 horas por dia, né? Será que está certo a pessoa ser cobrada nesse nível? E muitas vezes, né, ali até com um pouco critério do que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser feito depois. Eu escuto muito isso, né? De que a pessoa está ali se dedicando, de repente, uma tarefa, chega outra coisa urgente no meio, eu preciso parar aquilo, mas aí aquilo vai ser cobrado também junto com aquele outro que chegou. Então, quer dizer, bom, chegou a Guta, né, agora, porque ela está com frio. Então, quando a gente fala dessa adaptação em excesso, de uma adaptação, de repente, a circunstâncias que não são tão boas, é disso que a gente está falando, né? Será que é justo a gente falar da pessoa que ela está com uma síndrome de má adaptação, quando, na verdade, a gente está exigindo uma adaptação a um contexto impossível? Né? Esse do trabalho foi só um exemplo, mas a gente poderia pensar em várias outras situações, tá? O fato é, estar, né, em sociedade já implica uma adaptação, já implica uma renúncia, já implica um sacrifício. E quem vai falar muito disso é Freud, no texto do Mal-Estar na Civilização, o Mal-Estar na Cultura, é um texto de 1930, em que ele vai falar sobre como a gente, né, em troca aí de uma proteção e de uma segurança que nem sempre vem, porque a gente não consegue criar instituições que realmente nos protejam, né? Mas, enfim, a gente continua apostando nisso. A gente vai, então, renunciar ali. Não tem jeito, ela quer passar, ela quer estar no vídeo. A gente vai renunciar à nossa agressividade, né, e à nossa sexualidade para poder estar no coletivo, né? Então, qualquer forma de civilização já vai implicar nesse tipo de adaptação, né? Freud diz assim: a vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Então, ele já parte desse pressuposto de que a gente não está vivendo, né, em harmonia, de que as pessoas não são naturalmente dispostas ali a uma contribuição, né, super, hiper voluntária com o meio e com os outros, né? Ele vai questionar bastante essa ideia de amar o próximo, ele vai questionar um pouco como que se dá essa busca por felicidade, né, dentro da cultura, dentro da civilização, vai falar bastante sobre isso. Por que eu estou trazendo isso, né? Não é o foco do nosso trabalho, mas só para dizer que só de estarmos aqui já estamos nos adaptando, sim, já estamos renunciando a uma série de coisas, sim, talvez, algumas conscientes, outras inconscientes, mas já estamos aí jogando este jogo adaptativo que pode sim ser muito benéfico para nós e trazer muitos retornos para nós. Porém, agora saindo um pouco de Freud, né, e pensando mais nessa questão de uma adaptação excessiva, pode ser que eu esteja, de repente, domesticada, né, em excesso. Como assim? Pode ser que essa adaptação, ela capture ali alguma coisa que é muito cara para mim, por exemplo, a minha liberdade, a minha movimentação no mundo, né, a minha postura no mundo, o modo como eu quero viver minha vida, e não pensando aqui numa chave totalmente egoísta, numa chave impossível, que seria vou fazer apenas o que eu quero fazer, vou fazer o que eu quero fazer, mas pensando em camadas e camadas e camadas de cultura que incidem sobre nós, né, que incidem aí sobre o nosso corpo, sobre o nosso pensamento, sobre os nossos movimentos no mundo, e que acabam exigindo ali uma adaptação a mais, né? Um a mais ali de adaptação, um a mais ali de repressão. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que na história as mulheres, e aí já vou entrando um pouquinho no que a autora de Mulheres que Correm com os Lobos vai dizer, elas passam, né, por essa, ela usa o termo, acho que
pilhagem, né? Então a gente vai sendo roubada ali de algumas questões nossas. A pilhagem, redução do espaço, o esmagamento, né, da mulher. Então, isso é verdade para todos nós, mas para a mulher, a gente sabe que especialmente, né, essa questão da domesticação e da adequação, precisar se adequar a modelos de conduta, modelos de roupas, modelos do que deve ser feito, o que não deve ser feito, modelos morais, isso acaba sendo mais intenso, né, para a mulher. E aí, a proposta dela, justamente, neste livro, é recuperar um pouco do que seria essa imagem, né, arquetípica da mulher selvagem. É muito problemático a gente pensar nessa natureza de que ela fala, né? Acho que o termo natural, natureza, ele implica ali uma série de questionamentos muito válidos, mas vamos aceitar a premissa de que, bom, porque a gente está lidando com um arquétipo, né? E arquétipo ele é total sozinho, então ninguém consegue incorporar ali, né, a mulher selvagem e ser isso 100% do tempo. Mas o que ela diz é que existe em nós, né, por baixo dessas camadas e camadas e camadas de cultura, uma disposição, que ela diz que é natural, para algo que é da ordem do espontâneo, né, do lúdico, de um movimento mais livre, de uma conexão com os próprios ciclos, e aqui não falando de ciclos biológicos, mas de ciclos da vida, no sentido de um entendimento do que está nascendo, do que está indo embora, do que está vindo, do que está morrendo, né, nos nossos percursos de vida, né? Então, nascimentos de filhos, mas também de projetos, de ideias, e é hora de deixá-los também ir embora, projetos que já não dão mais certo, relacionamentos que né, já deram ali o que tinham que dar. Então, essa conexão, né, com este olhar ali mais apurado para as injustiças também, né, no sentido de perceber quando alguma coisa está me esmagando, né, está me exigindo ali, além do que eu estou disposta a dar, uma espécie até de oráculo, ela chega a usar essa palavra, no sentido de que os nossos sentidos, né, os nossos olhos, o nosso juízo, ele pode ser capturado, né, pela cultura, a ponto de que a gente se distancie tanto dessa disposição espontânea e lúdica e mais relaxada e menos preocupada com o julgamento. Quando a gente se distancia demais disso, a gente pode ter dúvida, né? Será que está certo isso que está acontecendo nesse relacionamento? Será que está certo isso que está acontecendo nesse trabalho? Será que esse jeito de viver a vida é o único jeito que existe? Será que eu preciso fazer esta plástica? Será que eu preciso colocar este silicone ou tirar este silicone? Será que eu não posso, né, me portar dessa maneira? Quem disse, né? A gente tem várias vozes, né, e vários poderes aí concorrentes dizendo que a gente deve ou não deve fazer, e é nesse sentido que ela diz que a preservação desse núcleo selvagem serviria como uma espécie de oráculo, quer dizer, tem uma medida que consegue perceber, né, consegue entender onde estão esses dispositivos que vão agir ali sobre nós, no sentido de nos impedir, restringir nossos movimentos. Então, quando a gente se adapta demais, e até tem uma historinha que eu já contei aqui e também, enfim, já comentei isso várias vezes, eu não vou contar a história inteira, mas é a historinha do rapaz que vai ao alfaiate e aí o terno tá todo errado, e em vez de ajustar o terno ao corpo, ele sai de lá segurando as pontas daquele terno, um pouquinho ele segura com o queixo, outro pouquinho ele segura não sei aonde, de modo que se ele conseguir sustentar aquela posição extremamente desconfortável, então a aparência que ele vai ter vai ser a aparência de uma pessoa que está com um terno ótimo, maravilhoso, super bem ajustado. Então, muitas vezes, quando a gente se adapta em excesso, é isso que acontece com a gente. Então, para aguentar essa vida, eu preciso tomar uma garrafa de vinho por dia. Para aguentar essa vida, eu preciso dormir só 2 horas por dia.
para aguentar essa vida, eu preciso esconder o quanto eu estou cansada, triste, deprimida, né, com 3 quilos de maquiagem. Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de uma adaptação excessiva. Eu estou tentando tanto, mas tanto, tanto me adequar a esse meio que eu paro de ver que, às vezes, o meio está doente, né? Está adoecido. E o que eu estou tentando fazer é me adaptar a alguma coisa que já não me faz bem ou que já não cabe em mim, como este terno, né? Da historinha. Quem quiser ver a historinha, tem um vídeo aqui no IGTV que eu falo, que eu conto só essa história. Aí é só dar uma procuradinha. Então, o que a gente está pensando quando a gente está falando em desadaptação? Né? Não é para a gente incorporar aí né, essa mulher selvagem e sair correndo e não ligar mais para nenhuma norma, começar a enfiar o dedo no nariz no meio da rua. Não é isso, né? Então, muita gente entende que seja isso. Não é isso. É só ir apurando, né, esse olhar para as partes minhas que, de repente, eu estou entregando para essa adaptação a mais e que eu gostaria de reaver. Então, para esse primeiro exercício, a gente vai pensar um pouco no movimento. E por que a gente vai pensar no movimento? Quando eu propus essa sequência de escrita, a gente ficou com 2 temas empatados, né? Um tema da inadequação, dessa sensação de não pertencimento, de uma sensação de que eu não estou muito adaptada, então deixa eu me consertar, né? Muitas vezes é essa ideia, né? Deixa eu me consertar para ver se eu me adequo ao meio, que é a história, né, as histórias de comédia romântica ali, de Hollywood, ou dos seriados em que você tem ali uma personagem que ela é diferente, né? Então, ela é diferente dos outros, ela não é da turma dos populares, ela não é, então, é sempre definida pelo negativo, né, pelo que ela não é. E aí, o percurso dessa personagem geralmente é se adaptar até que ela seja aceita, né, ou que ela seja reconhecida ali por aqueles que a rejeitaram. É muito louco isso, né? Quer dizer, então eu preciso me consertar. E o que a gente vai tentar fazer é não se consertar, né? Então, um dos temas foi esse da inadequação. O outro tema foi, será que a gente faz uma sequência de escrita expressiva sobre mulheres que correm com os lobos? Tem gente que não aguenta mais me ouvir falando sobre isso, nem eu me aguento às vezes, né? Mas a verdade é que dá para a gente juntar as duas coisas. Então, por que eu falei, vamos pensar no movimento? Porque o capítulo, né, de mulheres que correm com os lobos, em que ela vai falar sobre essa sensação de inadequação, é o capítulo do Patinho Feio. E a gente sabe que na história do Patinho Feio, a questão do movimento vai ser crucial. Por quê? Porque ele passa o conto todo se deslocando, né? Ele passa o conto todo procurando alguma coisa. Ele não desiste de caminhar. Então, ele vai... A gente vai falar disso melhor no segundo vídeo, mas ele chega... Né, tenta se aproximar de uma turma, não dá certo, então ele vai para a próxima, não dá certo, ele vai para a próxima, não dá certo. Tem um momento que ele se congela, né? Até eu fiz um post aí sobre essa questão do movimento, aquilo que está em movimento não se congela, então a gente vai falar um pouco sobre isso também, o que seria esse congelamento do Patinho Feio, como que ele saiu dali. Então a gente vai pensar no movimento desse núcleo selvagem. Por quê? Porque justamente, como eu falei, né, essas camadas de cultura, elas vão falar muito também sobre o nosso corpo, a forma como o nosso corpo se apresenta, e pensando nesse conto, nessa historinha ali do alfaiate que eu contei, será que eu estou andando, será que eu estou caminhando no mundo, segurando a minha roupa assim toda torta, para conseguir manter uma imagem, uma aparência de que eu estou bem ajustada? Ou será que eu estou caminhando tranquila, né? E não tão rígida assim? Então, vamos pensar nesse movimento, para a gente começar a entrar em contato com este núcleo, que não, né, que a gente não vai entregar ali para essa adaptação em excesso. Como que a gente fez isso, né? Aí você... ideias, né, para tentar se conectar com isso antes de escrever. Cada um vai ter a sua, mas, em geral, coisas que serão percebidas como improdutivas, eu estou colocando improdutivas entre aspas, porque vão ser improdutivas do ponto de vista, de repente, do mercado, né, ou das relações de trabalho,
mas não improdutivas do ponto de vista da alma humana, né? Do que é ser humano. Quer dizer, então, a leitura de um poema, a dança, né? A própria escrita, tudo que desperte em você ali fazer algo sem a meta de que esse algo gere uma outra coisa. É a coisa pela coisa, é a dança pela dança, né? É a leitura de um poema pela fruição da leitura do poema, né? Porque efeitos aquilo provoca em mim, e não porque eu vou chegar em algum lugar com isso. Então, esse tipo de atividade, até mesmo dar uma volta, né, num parque, estar ali perto da água, de um lago, do mar, enfim, esse tipo de atividade geralmente nos coloca em contato com alguma coisa que não se entrega, né, a esse excesso de adaptação. Então seriam assim formas, né, de se conectar para então tentar capturar qual é o movimento, né, qual é a caminhada dessa, vou chamar assim, porque, né, assim que a gente fala no livro, dessa mulher selvagem, né? Então, em que medida o modo como ela caminha no mundo se aproxima do meu ou não, né? Em que medida ela está estranhando esse meio, né? Ou não? Ela está adaptada a esse meio, a esse espaço em que ela caminha, ou ela está caminhando e estranhando este lugar? Eu não sei, né? Vai depender da imagem que vocês convocarem aí dentro de vocês. Lembrando que isso é um exercício de escrita expressiva, não é um exercício de escrita criativa. Então, quer dizer, não tem o que é a instrução, ela é assim, ela é só isso, tá? É vaga. Então, a gente vai tentar ver como essa mulher se movimenta dentro de você, né? Então, tentar capturar essa caminhada, esse deslocamento, que vai ser uma coisa importante para a gente olhar a partir do segundo vídeo, quando a gente falar um pouco da história do Patinho Feio. Então, é só isso, tá? E pensando um pouco sobre essa questão da caminhada, eu só queria ler um trecho, que é um trecho que eu gosto muito. Aliás, agora eu tenho que achar esse trecho, né? Porque eu não sei onde ele está. Que eu acho que ele está no final do primeiro capítulo. Isso. No final do primeiro capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, em que ela conta a história da mulher que vive no deserto coletando ossos, etc. e tal, e ela vai trabalhar essa imagem do deserto e desse deslocamento no deserto, de que às vezes a gente se depara com um grande vazio ali na nossa vida, com essa sensação de deserto, e a gente precisa continuar se movimentando, continuar se deslocando de qualquer jeito, né? Então ela vai dizer assim: a psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância devido a crueldades passadas ou por não lhe ter sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes, uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto com uma flor de vermelho vivo, e em todas as direções 500 quilômetros de nada. Então, você está num lugar que você olha e olha e olha e não tem nada. No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Então, é nesse deslocamento que a gente tem que pensar, né? Num deslocamento que ele vai ali se alimentando, porque sabe que em algum momento alguma coisa vai estar ali, né? Então, essa persistência, né, nesse movimento que aposta na própria caminhada, mesmo que não esteja enxergando o alvo. Qual movimento é esse? Né? Que caminhada é essa? Como que essa mulher caminha? Como que essa mulher se desloca? O exercício de hoje é só esse. E aí, acho que é daqui a um dia, né? Enfim, coloquei lá as datas, já não lembro. Mas no próximo vídeo a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo nesse sentimento de inadequação, de não estar adaptada, a partir da história do Patinho Feio e umas coisinhas a mais também, tá bom? Então, por hoje é isso.